Olá, minhas amigas e meus amigos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Josi Ferreira e aqui do meu lado está o meu esposo Austin e nós vamos falar hoje da palavra de Deus, né? Porque falar de Deus é muito bom, é maravilhoso, né? E sem Deus nós não estaríamos aqui, não seríamos sustentados, né? Dia a dia. É isso aí. Graça e paz a todos que vão participar desta reunião conosco através desse vídeo. E hoje nós vamos falar a respeito de um personagem bíblico que encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, que é o centurião de Cafarnaum. Centurião de Cafarnaum. Esse é o personagem. E essa história que nós vamos ler e explicar nesta reunião de hoje, nesse vídeo de hoje, vai demonstrar que se nós tivermos a fé desse personagem em Cristo Jesus, no poder de Deus, este mesmo milagre, esta mesma obra pode acontecer na nossa vida também. Então minha esposa vai ler a partir do versículo 5. O título é O Centurião de Cafarnaum. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Pode ler. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Versículo 7. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Só até aí por enquanto. Vamos contextualizar o que está acontecendo aqui. Jesus estava entrando numa cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum. E quando ele está, nós temos que aprender as escrituras dessa forma, irmãos. Quando está lendo o texto, nós temos que mentalizar, colocar na nossa mente o que está acontecendo naquele texto ali para a gente entender. Vamos imaginar, Jesus está entrando na cidade de Cafarnaum, junto com seus discípulos e uma multidão. E quando Jesus está entrando, no verso 5, né? Jesus está entrando, chegou junto dele, se aproximou dele, um centurião, rogando-lhe. Olha, rogando-lhe. E dizendo, olha só, verso de número 6. Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Primeiro, ele se aproxima de Jesus, esse centurião. Ele pede, rogando-lhe, rogar é pedir. Ele pede socorro ao nosso mestre, o Senhor Jesus. Explica para o mestre o problema, o que ele precisa. E no verso 7, a resposta do Senhor Jesus, aquele homem, é uma resposta direta e é uma resposta de solução. É uma resposta direta e é uma resposta de solução. O que Jesus respondeu àquele homem após o Senhor Jesus ser notificado daquele centurião, através do centurião, do que ele precisava? Qual foi a resposta? Versículo 7, olha, eu irei, resposta direta, eu irei, e lhe darei o quê? Final do verso 7, irmã Júcia? Saúde. Saúde. Olha que interessante. Jesus não perguntou para ele se ele frequentava a sinagoga. Jesus não perguntou para ele a respeito se ele guardava a lei de Moisés. Não perguntou nada. Prontamente Jesus deu uma resposta direta. Eu irei, vírgula. E lhe darei saúde.
Jesus deu a solução àquele homem do problema dele. Já deu a resposta na hora ali. Eu irei e lhe darei saúde. Jesus já lançou uma palavra de solução, de vitória naquele homem. Em seguida, aquele homem, recebendo essa palavra de Jesus do verso 7, aquele homem começa um diálogo com o mestre ali. Verso 8, pode ler. E o centurião respondendo disse-lhe: debaixo do meu telhado... Não sou digno... falta um pedacinho. E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz só uma palavra e o meu criado sarará. Olha só. O mestre disse: eu irei e lhe darei saúde. Jesus já deu a palavra ali, ó. Vou dar saúde, ponto final. Aquele homem, num estado de consciência, sabendo da sua pecaminosidade, que era um homem pecador, ele fala assim para o mestre assim: não, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ele estava sendo humilde diante do Senhor, diante da majestade do Senhor, com respeito à sua vida não ser digna, por causa de quê? Ele estava reconhecendo que era um pecador. Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ele estava reconhecendo que era um pecador. Mas em seguida ele fala: mas dize o quê? Dize uma palavra. Uma palavra. E o meu criado sarará. E o meu criado sarará. Meu empregado, né? Exatamente. Então, Jesus disse assim que ia dar saúde. Jesus já tinha dado uma palavra. Uma palavra. Certeza, eu vou dar saúde. Eu vou ir e vou dar saúde. Ele se humilha diante do Senhor e fala: não precisa só ir. Manda com uma palavra daqui mesmo. Não precisa ir lá. Manda com uma palavra e o meu criado sarará. Meu criado sarará. Vamos pensar um pouco aqui sobre um detalhe que passa despercebido aqui, que ninguém fala. O Senhor Jesus em espírito estava num corpo físico dialogando com esse homem. Num corpo físico. O espírito do Senhor Jesus estava preso àquele corpo. Então, naquele momento ali, Jesus não era onipresente. Por isso que Jesus disse: eu vou lá, eu irei. Jesus não era onipresente ali naquele momento, não estava na sua onipresença, porque o espírito dele estava preso àquele corpo físico. Hoje, com o corpo glorificado, habitando nele, no Senhor Jesus, toda a plenitude da divindade, e hoje ele é completo. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é onipresente. Então veja bem, naquele momento Jesus estava ali só. Não estava em todos os lugares, porque ele estava preso naquele corpo físico. Hoje não, hoje ele tem a onipresença e está em todos os lugares. Aonde tiver um crente clamando por Jesus, Jesus está ali. Olha a diferença. Olha a diferença. Aquele homem se humilhou e disse: manda uma palavra e o meu criado sarará. Lê o próximo versículo. Acho que é o 9. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz.
Olha, aquele homem reconheceu a autoridade espiritual do Senhor Jesus. E aquele homem disse, eu tenho soldados às minhas ordens. Digo a esse vai, ele vai, o outro vem, ele vem. Eu tenho autoridade. Jesus, olhando aquelas palavras daquele homem, no momento que ele estava falando com Jesus, Jesus viu a fé daquele homem na prática. Na prática. Olha só o que aquele homem falou para Jesus. Eu também sou homem de autoridade. Então ele está reconhecendo que Jesus tem autoridade. Só que a autoridade de Jesus, a autoridade de Deus, não é somente no mundo espiritual. Jesus também tem autoridade no mundo físico, sobre os homens. Por isso que quando ele ressuscitou, ele disse, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Jesus tem autoridade sobre tudo. O Pai delegou essa autoridade a ele. Aquele homem já reconheceu a autoridade de Jesus naquele momento. Eu tenho soldados às minhas ordens. Ele estava reconhecendo a autoridade de Jesus sobre os anjos, por exemplo. O Senhor tem autoridade sobre os anjos. Ele estava reconhecendo a autoridade de Jesus sobre enfermidades, sobre demônios, sobre tudo. Nós, como igreja do Senhor Jesus, templo do Espírito de Deus, nós temos que ter na nossa consciência, que Jesus tem a autoridade que precisamos para nos dar a vitória. E que Ele hoje é onipresente. Jesus está aqui conosco, comigo, com a minha esposa aqui, participando dessa reunião aqui nesse vídeo. O Senhor Jesus está conosco, o Senhor Jesus está com você aí do seu lado. Porque Ele é onipresente hoje. Então Ele está em todos os lugares, porque Ele é Espírito vivificante. Ele é o Espírito vivificante que está habitando na igreja. E Ele é o cabeça. Então, Jesus está aqui e Jesus está aí com você que está ouvindo essa palavra. Aquele homem reconheceu a autoridade do Senhor Jesus. Reconheça a autoridade do Senhor Jesus. Reconheça. O Senhor Jesus, ele tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, sobre anjos, sobre principados e potestades, doenças, Lugares, tudo. né? Hã? Lugares, né? Lugares. Reconheça a autoridade que o Pai deu ao Filho, o Senhor Jesus, que a vitória vai chegar na sua mão. Olha o exemplo desse homem aqui. Ó. Depois que ele disse sobre a autoridade do Senhor Jesus, olha só o que Jesus respondeu, verso 10, acho. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha, e maravilhou-se Jesus. Maravilhou-se Jesus. Jesus ficou admirado, ouvindo aquelas palavras de sabedoria, de fé. E ele disse, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Tem um versículo que Jesus falou assim, porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Jesus está procurando fé. A mão de Deus através do Senhor Jesus é movimentada através da fé. Não esqueça disso. Não é movimentada através de voto, através de jejum, através de obras meritórias. Esquece. Jesus quer saber da sua fé. Jesus não perguntou para aquele homem qual religião ele frequentava, se ele cumpria a lei de Moisés, se guardava sábado, se era dizimista. Não perguntou nada disso. Jesus falou assim, olha, eu vou curar o teu servo, que ele disse, meu criado, né? Isso. Eu vou lá curar, eu irei e lhe darei saúde. Jesus não perguntou nada. O povo, os pastores, o povo que está pregando a palavra de Deus, fica colocando tanto empecilho
tanto empecilho para o povo receber a bênção de Deus, e as bênçãos de Deus é dada gratuitamente, aprende isso. Esse canal aqui, que nós ministramos a palavra de Deus para você ouvir o Evangelho, como é que está escrito, versículo por versículo, tem como finalidade glorificar o nome do Criador que criou os céus e a terra através do Senhor Jesus. A glória de Deus, a glória do Senhor Jesus Cristo, não é glória humana, a glória do Senhor Jesus. E a explicação do Evangelho é o seguinte: tudo que recebemos, recebemos por fé e é de graça, gratuitamente. Aquele homem chegou até o Senhor Jesus e Jesus prontamente falou: eu vou e vou dar saúde a ele. Ponto final. Não perguntou mais nada. No desenrolar ali da conversa, Jesus fala, maravilhado, né? Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus quer encontrar fé na tua vida e na minha vida. É fé que Jesus quer. É fé que Jesus quer. Você tem fé? Se você tem fé na autoridade do nome de Jesus, então receba a sua cura, o seu milagre. A mão de Deus estará sobre a sua vida para te ajudar. Ponto final. Ponto final. Verso de número 11. Olha que interessante que Jesus finalizou aqui. Finalizando aqui o texto. Olha o que Jesus disse aqui. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ó. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha que interessante. Jesus está profetizando aqui, no verso 11 e verso 12, que os gentios, as nações, iriam preceder o reino de Deus no lugar dos filhos legítimos, que é o povo hebreu, o povo judeu. Jesus falou assim, olha, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, das nações, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, aonde? No reino dos céus, não é? No reino dos No céus. reino dos céus. E o que vai acontecer com os filhos? Verso 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe o que significa isso? Eles eram filhos do reino, mas não tinham fé. Não receberam o Messias. Não receberam o Senhor Jesus. Não creram. Não creram. E do Oriente e do Ocidente, muitos iriam crer. E iriam assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus pela fé. Porque a salvação é pela fé. Ponto final. Esquece salvação com obras meritórias, guarda de lei, guarda de mandamentos. Esquece. A salvação é unicamente pela fé na redenção que há no sangue do Senhor Jesus e ponto final. Gratuita. É crer naquilo que Jesus fez e conquistou por nós. Ponto final. Versículo de número 13. Então disse-lhe Jesus ao centurião: vai e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Viu como Jesus finalizou? Então Jesus disse ao centurião: vai e como creste te seja feito. E na mesma hora o seu criado sarou. Se você crer, Jesus está falando através da palavra. Se você crer, vai ser realizado da mesma forma que você creu. Da mesma forma. Não deixa nada barrar sua fé, paralisar sua fé diante do poder do Senhor Jesus. Se você crer no poder do Senhor Jesus, aquilo que você pedir, se for justo para você e não for prejudicar ninguém, a mão de Deus vai te dar. Eu tenho certeza disso. Vou finalizar esse vídeo com a minha esposa realizando uma oração diante de Deus, e em seguida ela vai dar os últimos avisos aí. Coloca a sua mão no coração e vamos orar.
Pai Celestial. Sim, meu Deus. Em nome do Estamos Senhor diante Jesus, da Pai, tua teu Santo presença. Filho amado, pelo teu Para te Espírito. pedir, Senhor. Toca na Cada um vida, Pai, de desses cada que estão pessoa aí, que Senhor. vai ver Meu este Deus amado, vídeo meu Deus santo, e vai verdadeiro. participar conosco dessa Toca, oração. Senhor, nesta noite, na vida de cada um. Toca, Pai, em nome do Senhor Deus, Jesus. seja lá que essa pessoa estiver precisando. Toca seja nas por porta de pernas, emprego, nos ossos. for saúde, Toca nos olhos. causa na justiça. Pai, remova as dores, as doenças. É, Senhor. Se Todo for mal por seja filho que está arrancado em pedindo nome nesta do Senhor noite, Jesus. que o Senhor venha conceder a Todo bênção mal de seja Deus repreendido sobre em nós. nome do Problema Senhor conjugal, Jesus Cristo. Senhor, entra com a tua providência. Eu tenho certeza, Pai, de uma Sim, grande meu Deus. vitória. Prospera, Nós cremos, cura, Senhor, abre teu portas, agir. Pai. Nós cremos, Senhor. Realiza uma grande Poder, vitória. Senhor. Toda obra do diabo seja quebrada. Sim, meu Deus, Em toda nome obra do Senhor Jesus. feitiçaria, Receba a macumbaria, sua vai vitória. ser desfeita. Em nome do nome Senhor Jesus. Cristo. Receba a tua cura. Em nome do Amém, Senhor Senhor Jesus. Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Então, pessoal, eu vou pedir de novo para vocês deixar aquele like lá, viu? Que é muito importante, né? E se inscrever no canal. É só ativar o sininho da notificação lá, né? Todos, que aí vai aparecer todos os nossos vídeos aqui, né? Compartilhar. Tem muita gente perguntando como que para mim poder avisar sobre os vídeos. É só você ativar lá o sininho da notificação. Toda vez que a gente fizer um vídeo aqui e lançar, o YouTube vai estar mandando para vocês. E não esqueça, tá? De compartilhar nosso vídeo aí para nosso canal crescer, né? Essa palavra aí bastante aí além aí, né? Percorrer o mundo inteiro. Porque aí do outro lado pode ser que tenha pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. E é isso aí, creia que Deus ele é fiel para cumprir, né? Todas as promessas em nossa vida. Amém. Amém. Fique com Deus. Glória a E Deus. até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.